transportem a parte venosa, arterial e linfática. Ou seja, como é que o meu paciente está transportando os nutrientes para as suas células e está eliminando? Então, eu vou dar um exemplo. Chega aquele paciente que diz assim: "Bah, doutora, eu no final do dia tô com as pernas todas inchadas." Agora chega aquela outra paciente assim: "Doutor, eu acordo de manhã toda inchada. O anel não entra." Ó, tem uma aqui na minha frente. "O anel não entra de manhã. Eu acordo assim com os olhos todos inchados aqui embaixo. Eu chego a deixar uma colher na geladeira para botar uma colher gelada aqui para desinchar o meu olho." Várias se acharam no meu exemplo. E aí, qual que é a diferença disso? Quando tu souber a diferença, tu faz a formulação correta. A formulação é fantástica, só que eu tenho que saber fazer o diagnóstico. Sem diagnóstico não existe nada. E o diagnóstico é de causa, é o início. Então, aquela paciente que está inchada no final da tarde, o que significa? Significa que o retorno venoso é insuficiente. Agora, aquela paciente que acorda inchada é a paciente que não detoxifica bem. É a paciente que acumula poluentes. Como assim, Gabriel? Durante a noite é a nossa fase detoxificante. É a nossa fase de limpeza. Durante o dia a gente suja, a gente destrói, a gente intoxica o nosso corpo com os nossos metabólitos. Durante a noite, governado pela melatonina, a gente ativa a autofagia, a regeneração celular, a limpeza celular. Isso é feito durante a noite, a matriz extracelular. Tem ciclos no nosso corpo, ritmo, períodos alternantes. Então, se eu quero fazer esse paciente detoxificar e eu preciso que ele detoxifique, eu posso usar uma fórmula, por exemplo, com boldo, extrato seco. Posso usar à noite. Eu posso usar um extrato de alcachofra. Eu posso colocar silimarina. Eu posso colocar um extrato de semente de uva, um picnogenol. E eu gosto de fazer pool de fitoquímicos dentro da sua margem de dose lá para o mínimo. Então eu posso colocar uma quercetina 100 mg, eu posso colocar uma silimarina 150, eu posso colocar um picnogenol em 50, um extrato de semente de uva ali pelos 50, um boldo ali em 100 mg, e aí quando eu somei aquilo tudo eu estou com 800 mg de fitoquímicos. Tudo em dose baixa. Sinergismo. Eu quero múltiplos alvos celulares sendo acionados. Eu não quero dar uma martelada em um único gene, em uma única enzima. E eu posso usar ao deitar, eu posso usar ao acordar também, não tem problema, posso. Agora, se eu não posso fazer isso aí constantemente durante meses, eu tenho que ter ciclo, eu tenho que usar e não usar. Eu normalmente uso, por exemplo, de segunda a sexta e folgo o fim de semana, que os pacientes adoram, porque eles já esquecem o fim de semana. Então, funciona bem. Tem gente que prefere usar 2 meses, ou usa 3 meses e folga 1 mês. Eu não gosto. Mas é uma sensação psicológica minha. O que dá para fazer é trocar. Tu usa 2, 3 meses e troca para uma outra formulação. Também pode. Porque a gente sempre vai estar trocando e readaptando, né? Então, se eu quero detoxificar esse paciente, eu fiz essa formulação, e essa formulação são vários moduladores bifuncionais. Mas, Gabriel, tu não falou nada em indol 3-carbinol? Posso colocar? Posso. Também pouco, não precisa botar 400 mg. Coloca 100, coloca 75. Coloca um diindolilmetano, por exemplo. Coloca esse tipo de extratos vegetais e tu vai ter uma modulação na parte de detoxificação para essa paciente que acorda inchada. Estão entendendo? Que é diferente daquela que está inchada ao fim do dia. Aí tu vai trabalhar exclusivamente os fitoquímicos que trabalham a parte venosa. Mas também é importante que ela
tenha atividade física, que ela não fique parada o dia inteiro, que ela se movimente, né? Então tudo isso vai estar incluído no pacote, em toda essa abordagem que a gente vai fazer dela. Ok? Então aqui está no transporte. Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em quê? A gente está falando em neurotransmissores, em hormônios. Quando a gente fala em integridade estrutural, a gente está falando em saúde das membranas celulares. E está falando também, claro, em ossos, músculos e articulações, que é muito mais trabalho do fisioterapeuta, do quiroprata, do osteopata, que é uma área ainda pouco conhecida aqui no Brasil, que eu uso muito com os meus pacientes, apesar da resistência deles. As pessoas não conhecem muito como é que funciona, então eles ficam meio resistentes. Tem os aspectos mentais, emocionais e espirituais, que são super importantes. Aqui embaixo na nossa teia tem os fatores de estilo de vida, que a gente tem que trabalhar, mas eu não vou entrar muito, poderia entrar também. Quando a gente fala em sono, sono é espetacular. Quantas pessoas têm insônia hoje em dia? Vamos ver aqui dentro. Quem é que tem insônia aqui hoje? Vamos lá. Olha só. Os outros também têm, mas não falaram, não se preocupe. E tem dois tipos de insônia, praticamente. Tem vários, mas na prática clínica eu vejo dois quadros dominantes. Aqueles pacientes que deitam e não dormem e aqueles pacientes que deitam, dormem super bem e acordam depois às 3 da manhã. 13h30, né? Entre 13 e 4 horas. Então são dois padrões de insônia diferentes e que a formulação que a gente vai usar é completamente diferente. E não adianta dar melatonina para esses pacientes. Quando o paciente acorda às 3 da manhã, o problema dele não é falta de melatonina. Eu recebo dezenas tomando melatonina porque acordam às 3 da manhã. Isso é errado. Isso é absurdo. Ah, Gabriel, mas ele deve estar com a melatonina baixa porque ele acorda? Deve estar, porque ele acorda, claro. Mas não é isso que vai tratar a causa. O paciente que acorda às 3 da manhã é um paciente que tem cortisol alto. E eu tenho que tratar, então, esse cortisol alto. Então, eu podia falar em estilo de vida, mas eu tenho que me controlar para não falar de estilo de vida. Eu tenho que falar de formulação. Então, eu não vou dizer o que ele tem que fazer de noite para ter o cortisol baixo. Eu vou dizer que formulação que ele tem que tomar, ok? Então, vocês têm que usar alguma coisa para reduzir, por exemplo, a ansiedade dele. Vocês podem usar passiflora, vocês podem usar mulungu, vocês podem usar cidreira, melissa. Se for médico, pode usar valeriana, ok? E vocês têm que usar alguma coisa para baixar esse cortisol. A minha planta predileta é ashwagandha. Ashwagandha não tem preço. Paciente que quase não tem um paciente meu que entra no consultório que sai sem ashwagandha, exagerando um pouco. Mas é a minha planta predileta. Quem é que usa ashwagandha aqui, prescreve, vamos levantar a mão? Nossa, bem pouca gente, só uns 20%. Ashwagandha para umas plantas mais espetaculares, que realmente é um coringa que funciona em várias situações muito bem. E para o cortisol alto, para essa insônia de cortisol alto é espetacular. Porque o paciente melhora no primeiro dia. Eu vou usar ashwagandha. Como eu não faço formulação com plantas isoladas, eu faço múltiplas com rotação e com intervalos de fim de semana. Eu não uso doses altas. Ashwagandha tu pode usar até 1 grama. Eu, em geral, uso 300, 400 miligramas na formulação com outras coisas integradas. Eu posso botar 250 de passiflora, posso colocar uns 250 de mulungu, 200. Posso colocar uns 300, 350 de ashwagandha. Fechou uma formulazinha boa. Mas eu quero botar uma coisa mais power. Eu posso botar uma fosfatidilcerina. É mais caro, aí já muda o preço da formulação. Mas tem um efeito em baixar o cortisol muito forte. Então eu posso deixar para uma segunda consulta. Gabriel, melhorei, mas ainda de vez em quando acordo.
Bom, então eu vou lançar uma fosfatidilcerina, 300 miligramas ao deitar, por exemplo. Aumentou o poder da minha formulação. Ou eu posso aumentar a dose daquelas plantas. Estou dando 300 de ashwagandha, posso dar 500. Estou dando 250 de passiflora, posso dar 400. Posso botar mulungu, posso botar melissa junto, não tem problema nenhum. Entendeu? Então eu posso mexer na dose ou adicionar um outro ingrediente. Mas eu não vou usar melatonina. Melatonina eu vou usar para quem precisa de melatonina. Mas como é que tu sabe? Eu meço melatonina salivar. Ok? Ah, se o paciente é doente, mas é idoso, usa melatonina porque idoso tem menos. Não, idoso saudável não. Se eu tenho um jovem de 30 anos deprimido, vai ter menos melatonina que um idoso de 70 saudável. Pode ter certeza. Isso tem estudos, não é a minha opinião. Então não é pela idade, é pela condição clínica. Paciente com fibromialgia, ok. Mas eu, em geral, meço. E falando sobre melatonina, vocês têm que fixar uma outra coisa. Vocês têm que usar melatonina sublingual. Mas por que isso, Gabriel? Sublingual, todo mundo usa comprimido, não tem problema nenhum. É simples, quando tu usa o comprimido via oral, tu não sabe quanto tá chegando efetivamente. Quanto mais inflamado tiver o teu estômago, o teu intestino, mais vai ser consumido na periferia. Como assim? O estômago, ele vai consumir avidamente melatonina, o intestino também. É o principal local de produção de melatonina do corpo é o estômago e o intestino, o trato gastrointestinal. Elas consomem 80% do nosso triptofano e já converte em melatonina ali. Então, quando tu usa melatonina, ele consome no ato essa melatonina. E tu não sabe para que usa essa melatonina? Para regeneração epitelial, para cura da mucosa. Isso não tem hora, não é de noite, é o dia inteiro. Então, quando eu uso via oral, eu dei 5 miligramas. Tu não sabe quanto chegou no teu cérebro. 80% é uma média que foi consumido aqui. Mas se o cara tiver com mais disbiose, com mais hiperpermeabilidade, com parasitose, com alergia alimentar, ele consome mais. Não tem lógica para vocês isso? Sim? Não tem lógica? Ou tem? Ok. Então, isso é um exemplo de como lidar com o sono com formulações adequadas. Certo? Então, claro que se eu tenho um paciente idoso com uma neuropatia ou com início de perda de memória, com disfunção cognitiva há muitos anos, diabético, ok, eu posso usar melatonina. Mas eu tenho que trabalhar esse cortisol, porque é o cortisol que faz bloquear a melatonina. E é o quadro inflamatório que bloqueia a melatonina. Quanto mais meu TNF-alfa sobe, mais baixa a minha melatonina. Ao contrário, também é verdadeiro. Se eu subo a melatonina, eu ajudo a baixar o TNF-alfa, sim. Mas é mais importante eu tratar a causa da inflamação.